Já vamos começar o vídeo sem lero-lero, sem risadola. The Eminence in Shadow, a continuação. Basicamente o cara que veste preto, o Dark. Bem, o protagonista vai tomar seu banho padrão, né? Porque ninguém é de ferro. Ele mostra seu abdômen sarado e entra, né, pra relaxar. Ele nem percebe, mas a princesa Alexia tava lá também. Ela só fica com a cara de... que porra tá acontecendo aqui? Depois desse momento vergonha alheia, eles falam sobre um evento chamado Julgamento da Deusa, que a Alexia foi convidada de honra, e o protagonista foi chamado por uma amiga por achar que seria divertido, tá ligado? Mal sabe ela que ele é, na verdade, o homem das sombras que veste preto. Bem, ela explica mais sobre esse evento, que basicamente vários guerreiros tentam convocar um guerreiro antigo, ou seja, basicamente eles têm que provar que são fortes, como se fosse um ritual de luta, mas é raro a ponto de 100 serem chamados, mas apenas 10 no máximo conseguirem invocar um guerreiro antigo. Esse evento ficou famoso quando um guerreiro chamado Venom conseguiu invocar o herói antigo Olivier. Ninguém sabe se é verdade ou não, mas tipo, tem uma fucking estátua dele. Então, né? Depois dessa explicação, fica meio que se mostrando, achando que o protagonista ia ficar comendo ela com os olhos, mas ele ficou de boa, o que é estranho pra ela, mas ele já retruca e pede pra ela não ficar olhando pra Excalibur dele, tá ligado? Ela fica achando que ele tá se achando demais e chama isso de verme. Ele, que não é besta nem nada, já sai do banho e fala para não julgar um livro pela capa. E uma espada, quando sai dessa banhinha, ela mostra seu real brilho. Ela fica com a cara de quem viu um monstro, tá ligado? Mas não entraremos em detalhes aqui. Oi, YouTube! Estamos falando de espadas, viu? Espadas, armas brancas. O evento começa, mas o protagonista tá triste, porque ele não vai poder fazer nada como Shadow, porque ele não foi chamado, mas ele queria fazer uma entrada foda, uma luta da hora ou algo do tipo. Enquanto ele desabafa, vários guerreiros tentam invocar alguém, mas até o momento um cara só conseguiu trazer um guerreiro antigo, e enquanto ele tá na deprê, ele é convocado pra participar. O narrador fala: Cid Kageno, do Colégio Midgar, sua vez. Graças a isso, o protagonista pensa em opções pra ele usar. Opção número 1, lutar, mas se ele invocasse um guerreiro antigo que seja muito forte, todo mundo ia perceber que na verdade ele é muito forte, então daria ruim. Opção 2, fugir, mas ele seria expulso do colégio, o que seria pior ainda. E a opção 3, que é a que ele vai usar. Uma luz roxa brilha no céu. Voando, rasgando os ares, luminoso. Isso. Ah, é meu pau. Todo mundo olha pra ela impressionado, porque ninguém encomendou um show hoje. A Loki. O Loki tá aqui. E o Prota aproveita isso, foi ele mesmo que fez, pra se vestir de preto. Shadow, aparecendo no meio da arena. Ele faz a invocação usando palavras e o seu poder para invocar um guerreiro. Ele consegue, mas pelo nível de poder dele, ele invoca uma guerreira chamada Aurora, a bruxa da calamidade. Um inimigo absurdo, fazendo assim com que geral fique desacreditado e achando que o Shadow tem azar por ter convocado ela. Logo, a bruxa mais poderosa de todas, tá ligado? Fazendo assim com que começa a batalha. A bruxa usa um tipo de manipulação de sangue, tentando acertar o Shadow. A animação e o espaço da batalha foram surreais. O Shadow passou a luta todinha desviando e só observando. E após ela infestar a arena com esses golpes de sangue, ele na verdade percebe que ela tá meio que presa, não podendo lutar com força total. Por isso ele fica meio que triste e termina logo essa batalha com apenas um golpe e fugindo depois de derrotar a bruxa da calamidade mais poderosa que já pisou na terra, tá ligado? Fazendo com que um portal estranho seja aberto no meio dessa arena, fazendo todo mundo não entender nada. O protagonista aproveitou essa bagunça e fugiu, mas quando ele tá longe ele percebe que outro portal abriu perto dele. Ele tenta fugir desse portal, mas ele parece que tá seguindo o protagonista, então de qualquer jeito ele vai ter que entrar nesse portal. Enquanto isso, o portal da arena ainda tá aberto, por conta disso o evento é cancelado e todo mundo vaza. O arquebispo tenta vazar, mas o Shadow Garden aparece, o time que veste preto. Alpha e Delta aproveitam pra entrar no portal junto com vários outros Shadow Garden, sobrando apenas a Beta que tá disfarçada e a Epsilon. Aproveitando isso, eles usam a Beta como refém. Eles não são besta nem nada. Eles percebem que o portal não vai ficar aberto para sempre. O arquebispo usa um soldado que estava escondido para atacar a Epsilon. Ela desvia, mas essa parte aqui, tá ligado? Esse relevo, na verdade era feito de slime. E ele é cortado, porque ela tentou desviar, que era meio que uma extensão do corpo dela. Ela recupera, né, suas partes aí e fica possessa de raiva por ter sido exposta. Mas na verdade quase ninguém viu por ter sido muito rápido. Foi tipo uma velocidade absurda. E ela simplesmente destrói o assassino por simplesmente estar com raiva. Depois desse teatro todo, ela entra no portal com o arquebispo. E eles levam também a Beta disfarçada. Ótimo teatro dela, tá ligado? Meu Deus, tô me levando, socorro. Como uma amiga das princesas entram, então elas seguem junto no portal. Para o que parece, esse portal leva para o santuário. Segundo a lenda, o santuário era um lugar onde selaram o braço esquerdo do Diabolos. Após ele ser derrotado pelo herói Olivier, lembrem bem desse nome, Olivier, a Alpha dá uma explicação bem por cima, dizendo que sabe da história real, e sabe o motivo do Olivier ter o mesmo rosto dela. O arquebispo fica impressionado, lembrando que ela era um dos possuídos, aquelas aberrações que o protagonista transformou. Contando isso, ela aproveita para abrir uma porta para mostrar para todo mundo a verdade sobre a igreja, esse tal de culto do Daibo, tá ligado? O Daibo, o chifrudo. Então, ele mesmo. Enquanto isso tá acontecendo, o protagonista que entrou no portal aparece uma sala branca.
Enquanto a Aurora, aquela bruxa que tomou uma surra do protagonista, tá presa, depois de uma conversa bem agradável, ele tira ela daquela roupa de força e ela explica que esse santuário é meio que um local onde guarda a memória de antigos guerreiros. E que provavelmente se eles forem no centro do local e destruírem seu núcleo, eles vão conseguir fugir. Mas tem um problema. Nesse local, todo mundo que tenta usar magia, ela é absorvida. Ou seja, quanto mais perto do centro, mais impossível de usar magia, porque ela vai ser completamente absorvida. O que nerfa bastante esses dois. Enquanto isso, o outro grupo que entrou estão dando um passeio nas memórias do herói Olivier e é mostrado que o culto prendia crianças para usarem de cobaia para experimentos para clonar, pelo que eu entendi, o tal do herói. Mas a maioria morria e algumas das poucas que não morria viravam os possuídos. Enquanto isso, parei, eu juro. O Dudu Amor estão passeando por outra memória, mas a memória da Aurora, que também foi uma cobaia do experimento. Agora é finalmente explicado sobre esse tal herói, que ele era o único compatível com as células do Daibo, que eles queriam reviver. Depois de ele amadurecer um pouco e conseguir usar esse tal poder, ele recebe uma missão, que nos contos de fada era dito que ele ia matar o demônio, mas na verdade era para ele extrair mais células daquele Daibo. Eles conseguiram um braço esquerdo e com vários anos de pesquisa conseguiram criar aquelas pílulas que os caras dos episódios passados usavam quando iam lutar com o protagonista. E na verdade um desses cientistas é o arquebispo, que viveu por mais de 100 anos, usando essa semente do Daibo, que dá vida eterna, entre aspas. Mas essas sementes tinham falhas, e uma dessas falhas era o aumento excessivo da calvície. Zoeira, na verdade, elas devem ser tomadas em intervalos, senão os efeitos vão desaparecer, mais ou menos de 1 em 1 ano. E elas só podem ser criadas 12 por ano. E olha que surpresa, os Cavaleiros da Távola Redonda, as pessoas mais importantes desse mundo, contêm 12 membros. Coincidência? Acho que não! O arquebispo fica puto e aceita que realmente tudo é verdade. Enquanto ele usa seu poder pra escapar, a Delta, que não é besta, já mata ele e joga ele na água, na ligeira. Mas na verdade o arquebispo não morreu, virando um bicho horrendo e levando elas pra uma sala branca, separando a maioria dos membros do Shadow Garden. E o Calvo mostra que na verdade ele é otaku, e usa um jutsu Calvo da Sombra se multiplicando. Delta já vai pra cima passando o rodo em todos os calvos, mas obviamente percebem que o poder delas estão sendo drenado pelo núcleo desse santuário. Enquanto isso... Parei, é sério, parei. O Prota e a Aurora chegaram naquela guerra onde o culto e o demônio tiveram, que é uma das memórias dela. Ela tenta atacar ela própria na memória, mas os soldados e os cientistas meio que voltaram como zumbis e tentaram atacar ela. Nesse momento eu já não tava entendendo nada. Não tá entendendo mais nada do que tava acontecendo aqui nesse episódio. Mas ele meio que salvou ela. O protagonista, mesmo sem magia, ele é absurdo. E ela deixa entender que se todos os humanos lutassem sem magia, ele provavelmente ganharia, tá ligado? Absurdo. Eles quebram essa memória atacando a Aurora Kid e chegam finalmente ao centro do santuário, onde tem uma espada fincada no chão. A equipe Delta ainda tá lutando, mas agora com menos roupas. Momento fanservice. Elas estão com menos roupas porque as roupas delas são feitas de magia. A única que aguenta ainda usar sua roupa é a Alpha, porque ela é absurda de forte. A Delta cria uma espada gigante e continua sua luta. A equipe do protagonista ainda tá pensando no que fazer, porque eles estão literalmente com a faca e o queijo, mas não conseguem fazer o pão. Eles precisam quebrar essa corrente com essa espada, mas o protagonista não consegue puxar, porque só o escolhido pode puxar. Provavelmente o Olivier é esse tal de escolhido. A Delta, depois de amassar vários calvos, finalmente quebra a sala branca e se encontra com o verdadeiro arquebispo. E ele aproveita a chance para invocar o Olivier com a estátua dele. Não me pergunte como ele fez isso. A investigação já acabou, então a Alpha não tem motivo para ficar lá. Então ela só junta a rapaziada e cria um portal para vazar e as princesas vão junto, obviamente. Depois de geral vazar, ele percebe que ainda tem 2 pessoas no santuário. E ele pega o Olivier e vai lá ver o que tá acontecendo. Eles chegam no santuário e se encontram com o protagonista e a Aurora. Ele tem um papo com eles e já manda o Olivier matar os dois. A Aurora não gosta da situação, mas o protagonista vai e começa uma luta absurda, onde parece que o protagonista tá apanhando em uma velocidade absurda. Olha essa cara de psicopata. O cara tá gostando dessa situação, tá ligado? O Olivier vai pra cima e acerta o ombro do protagonista e é explicado que o Olivier é só uma casca vazia, agora ele não tem mais coração. A Aurora não tá gostando e pede pra que parem, porque ela não acha que nenhum humano conseguiria derrotar o Olivier, ainda mais que o protagonista é sem magia. A Aurora e o Calvo ficam conversando pra tentar fazer com que poupem o protagonista em troca da ajuda dela, mas na verdade ele tá puto. O protagonista ficou puto, porque todos estão presumindo que ele perderia essa batalha sem nem mesmo dar a chance dele lutar, tá ligado? O Calvo fica mais puto ainda e manda o Yuri Alberto e manda o Olivier matar o protagonista. Ele chega na frente muito rápido e acerta uma espada bem no meio do peito dele. Geral fica espantado, mas o protagonista sorri e fala: Nessa parte do episódio 3, ele acaba e imagina a animação que eu tava pro próximo episódio. Imagina eu, animadaço, sem saber o que tinha acontecido, esperar a próxima semana só pra eu poder assistir, tá ligado? Eu tava a ponto de ter um treco. Ele pega o Olivier, dá um mata-leão nele e aproveita que ele tá perto e literalmente morde o pescoço dele pra matá-lo. Ah, Zé da Manga!
meio que cortando seu pescoço, que é uma parte frágil do corpo, conseguindo finalmente matar o Olivier. Geral fica impressionado, e mais impressionado como ele não morreu, e ele explica que manteve seguros pontos vitais, fazendo com que o golpe pegasse nele, e desse a brecha pro protagonista colar nele e matar ele da maneira mais cruel possível. Simplesmente foda. O Prota, que já matou o Olivier, ele já quer partir pra cima do Calvo, achando que ele era o último, mas o Calvo é sempre preparado, e mostra que na verdade aquele Olivier era só uma cópia de várias outras que ele tem. Ele mostra que tem centenas de Olivieres. Nem sei se existe plural pra Olivier. Já não aguento mais falar Olivier. O Calvo manda todos eles atrás do protagonista, mas ele finalmente mostra sua cartada e puxa uma espada e finalmente começa a usar magia. Ela fica pensando como é que ele conseguiu usar magia, mesmo estando tão perto do núcleo. E ele explica que toda magia é absorvida, então ele só tem que temperar ela até um ponto que ela fique sólida demais para ser absorvida. Eu mesmo não entendi nada, mas foi foda. Tinha algo que eu não tinha comentado pra vocês, mas eu tinha percebido que o protagonista, desde que entrou naquela sala, ele sempre tava com o olho direito fechado, mas ele não tinha se ferido. Ou seja, tava condensando sua magia desde que chegou e finalmente acabou. Teoricamente era para ser impossível um ser humano fazer isso, mas né, convenhamos que ele usa preto. Bem, o Calvo se estressa de novo e manda todas as cópias atacá-lo, e ele começa a desviar de todas, mas mesmo assim tomando alguns ataques, por serem várias, tá ligado? E ele finalmente decide acabar com a brincadeira. Ele explica que para que eles saiam de lá, ele precisaria desembanhar a espada, cortar as correntes, e aí teria acesso ao núcleo e poderia destruí-lo. Mas cada etapa individualmente é um saco, então ele pensa, por que não simplesmente eu destruo tudo? Ele começa a usar sua magia e expandir a todo lugar, que nem ele fez na outra vez. As cópias tentam parar ele, mas ele consegue recitar seu poder, mas usando ele com toda a força, chamando de I am the All-Range Atomic. Ou para os íntimos, eu sou completamente atômico. Fazendo assim com que ele destrua simplesmente tudo. Foi espada, foi corrente, foi núcleo, foi cópia, foi calvo. Não sobrou nada do santuário, o que foi simplesmente absurdo de ver no anime. Ele finalmente sai do local junto com a Aurora, mas ela, como já estava morta, começa a desaparecer lentamente em uma cena triste, levando sua última memória, estando junto ao protagonista. Após isso, as princesas juntam com a Beta, meio que formam uma aliança onde as três iriam se ajudar a descobrir a verdade por trás de tudo, já que elas não sabem mais em quem acreditar. Alpha tem uma conversa com a Epsilon, meio que trazendo informações que sabem, e pelo que disseram, a Aurora é o próprio Daigo, aquele que tiraram o braço. Confesso que nessa parte eu fiquei de cara, não entendi muito bem, mas pelo meu achismo, acho que ela seria a representação do braço dele, ou até mesmo uma criança que deu certo no experimento. Mas enfim, tudo teoria minha. No fim, a Alexia conversa com sua irmã sobre tudo e é mencionado sobre um festival chamado Festival Bushin, que será o próximo arco, acredito eu. Bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o like, quero no canal, ative as notificações. Esse vídeo deu trabalho de fazer, então dá o like aí, vai. Quero que chegue a 1000 views, tomara que chegue pelo menos. E com Deus, um abraço e valeu. É o Calvo. A tropa do Calvo deixou chegar, tem que aturar. A tropa do Calvo tá em outro patamar.